Olá! O vídeo de hoje é sobre Louise Labbé, Amor e Loucura, de Felipe Fortuna. Bom, esse é um vídeo um pouco sobre o livro e um pouco sobre a Louise Labbé, essa poeta francesa do século XVI. A Louise viveu só 44 anos, ela era de Lyon e ela foi uma poetisa conhecida. Ela era rica, ela era de uma família de cordoeiros, que são fabricantes de cordas, e ela acabou sendo dada em casamento por um acordo entre o pai dela e o marido dela, né? Com um homem muitos e muitos anos mais velho do que ela, 30 anos mais velho do que ela. Só que ela acabou se apaixonando por outras pessoas e tendo amores intensos. Ela era muito inteligente e estudiosa e recebia vários intelectuais na sua casa. E o texto aqui do Felipe dá a entender que ela teve algum envolvimento amoroso com esses homens. E esse sentimento amoroso super intenso é o grande tema das suas obras. A Louise era uma espécie de sensação em Lyon. Ela era bem conhecida, mas ela também ficou bem difamada por causa desses casos amorosos dela e por causa da obra dela, que tratava em grande medida disso também. Mas ela foi uma escritora famosa, ela era considerada uma poeta importante da época dela, inclusive falava 3 línguas, latim, grego e italiano. E uma coisa interessante que o Felipe vai dizer aqui é que a Louise tinha uma obra muito original, que apesar dela já viver numa época dominada pela consciência religiosa, vamos dizer assim, que já era muito influenciada pela mentalidade religiosa, que ela faz uma obra em grande parte pagã, com alguma referência ali de Petrarca, que era a referência da época dela, mas que ainda assim muito original do ponto de vista do tema, né? Então que a Louise Labbé, a obra dela não parece a cópia ou diretamente influenciada pela obra de nenhum outro autor, e eu achei isso muito interessante. Nesse livrinho aqui está contida toda a obra da Louise Labbé, que consiste de 3 elegias, 24 sonetos e uma disputa de loucura e de amor, que é uma espécie de diálogo, como os diálogos platônicos, um diálogo entre deuses do Olimpo, e nesse diálogo vai haver aí uma defesa, né, da loucura e do amor. Vou falar um pouquinho disso depois. Mas esse livro do Felipe Fortuna é um livro também sobre a Labbé, né? Ele traduz a obra dela, é um livro bilíngue, né? Então é muito bom porque você tem o texto em francês e a tradução. Mas o Felipe Fortuna vai falar um pouco sobre a autora e sobre a época dela. Então eu gostei muito do livro por causa disso. Ele diz que tinha um interesse grande em saber sobre a história da mulher, a presença da mulher na história. E aí, para quem também se interessa sobre isso, vou deixar linkados aqui os meus vídeos sobre o livro Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault, e também o livro sobre a Hildegarda de Bingen, que também foi uma mulher importante no seu tempo, isso lá no século XII. E aí ele se pergunta quando a mulher teria começado a surgir na literatura, a deixar obras literárias relevantes. Ele fala de Safo, mas também fala sobre a dificuldade de encontrar obras inteiras de Safo e coisas confiáveis sobre a biografia de Safo. E ele diz que acaba então descobrindo a Louise Labbé, essa poeta francesa aí, muito famosa em Lyon. E o que ele vai fazer é falar tanto da Louise Labbé, da biografia dela, então vai falar dessa coisa dela ser filha de cordoeiros, de como se casou, dos amores que teve. Depois ele vai falar da Renascença e a Mulher, que é um dos meus capítulos favoritos, que é onde ele vai falar sobre reflexões que eram feitas acerca da condição feminina nessa época. Esse capítulo ele é muito curioso porque ele vai dizer como uma série de pensadores, filósofos dessa época pensavam no valor da mulher e eles se indagavam sobre a superioridade ou inferioridade da mulher. E ele vai citar alguns autores que atestavam ou defendiam a inferioridade da mulher, autores como Thomas More, Erasmus de Roterdã, Rabelais, Montaigne, autores que diziam que a mulher só servia mesmo para a vida doméstica, autores que diziam
que as mulheres não podiam desenvolver atividade intelectual porque elas não eram criadas para o raciocínio, enfim, umas coisas absurdas. Eu me lembrei muito do texto Reivindicações dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft, onde ela vai descascar o Rousseau por conta dessas mesmas ideias, né? Ideias de que a mulher não prestava para nada, que a mulher não podia, não servia para a vida intelectual, ela só servia para se enfeitar e agradar o homem, essa era a sua grande missão na vida. Se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo. E ele vai citar assim uns poucos que tentaram defender a mulher. Eu me lembro aqui mais ou menos do nome do Cornélio Agripa, se eu não me engano. Ele vai citar, inclusive, umas outras autoras que escreveram na sua época, mas autoras que também de uma certa forma, defendiam essa ideia de um papel secundário da mulher. E eu gostei bastante desse capítulo porque ele somou as minhas leituras sobre a história das mulheres, né, sobre a presença das mulheres na história. Então eu gostei bastante. E aí depois ele vai falar um pouco sobre a poesia na Renascença, né? Ele vai falar sobre esse período literário, né, na Renascença e em Lyon, poetas de Lyon, para fazer assim uma espécie de contexto onde a Louise Labé estava inserida. E aí ele entra no comentário da obra da Louise Labé. Esses textos são curtos, mas são muito interessantes, são muito informativos. Ele vai falar um pouco então sobre os temas e sobre estilo na obra da Louise Labé. E aí, depois desse capítulo, começa de fato as obras dela, né? Que além dessas obras que eu falei, os 24 sonetos, as 3 elegias e a disputa de loucura e de amor, tem uma epístola dedicatória, né? Porque ela parece que dedica a disputa de loucura e de amor para uma amiga. E aí é um texto muito interessante, onde ela vai falar um pouco sobre condição feminina também. Essa epístola dedicatória é de 1555, eu vou ler um fragmento para vocês verem que interessante. Tendo chegado o tempo, senhorita, em que as severas leis dos homens não mais impedem as mulheres de se aplicarem às ciências e às disciplinas, parece-me que aquelas que têm facilidade devem empregar essa honesta liberdade que nosso sexo antigamente tanto desejou para cultivá-las e mostrar aos homens o equívoco em relação a nós quando nos privam do bem e da honra que delas podiam vir. Se alguma de nós logra colocar por escrito suas ideias, que o faça com aplicação e não desdenhe a glória. E se adorne com ela, mais do que com colares, anéis e suntuosos vestidos, que não podemos considerar verdadeiramente nossos, senão quando o usamos. A honra que a ciência nos dará será inteiramente nossa e não nos poderá ser retirada nem pela astúcia do ladrão, nem pela força do inimigo, nem pelo passar do tempo. Bom, então depois dessa epístola vem essa disputa da loucura e do amor, que eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é. Bom, vai haver um banquete no Olimpo, né? Deuses importantes estarão presentes e amor é o Cupido. E loucura é uma deusa, vamos dizer assim, uma deusa um pouco, talvez, menor que os grandes deuses, né? Como Apolo, Mercúrio, enfim. Mas é ainda assim uma deusa. E ela está indo pro banquete quando ela vê que o Cupido está chegando, né? O amor. Só que ela não quer ser a última a chegar, então ela decide sair correndo e passar na frente dele. E quando ela passa, ela dá uma trombada nele e ele fica muito pé da vida. Só que aparentemente, Amor não conhece loucura e acha ela uma velha insolente. O Amor é uma criança, né? Ele tem uma forma de criança, de jovenzinho, e a loucura já é uma mulher mais velha. E então ele começa a dizer um monte de desaforo pra ela, dizendo: você tá louca, você não sabe quem eu sou, um rei importante, eu posso atingir todo mundo com a minha flecha, não sei o que. E ela fica: insolente é você que não sabe quem eu sou e que acha que é mais importante do que eu. Daí ele tenta atirar uma flecha nela, ela desaparece da frente dele, aparece atrás dele, arranca os olhos dele e lhe põe depois uma venda que não pode ser retirada. Então o Amor passa a ser cego nesse momento. E aí ele fica revoltado, Vênus, a deusa do amor e mãe de Cupido, fica revoltada e decide pedir que Júpiter julgue e condene a loucura pelo que ela fez com seu filho. Júpiter decide ouvir as partes e aí a loucura diz que então ela gostaria de ser defendida. Ela gostaria de que, já que o amor goza de tanto prestígio no Olimpo, ela gostaria de que alguém tomasse parte dela, assim como um advogado. E o que vai acontecer então é que Mercúrio será o defensor da loucura e Apolo será o defensor do amor. Então eles vão fazer longos discursos
no sentido de explicar o que aconteceu, né? Por que loucura arrancou os olhos do amor, né? E na verdade esse papel do Mercúrio, né? Porque o Apolo vai tentar dizer que o que ela fez foi horrível e vai falar da importância do amor para os homens e para os deuses. E o Mercúrio vai fazer um longo discurso falando da importância da loucura, né? De como a loucura também é importante. Vou ler um pedacinho do discurso do Apolo falando como são as pessoas sem amor. Entretanto, mais vale dizer uma única palavra para que se conheça como é desagradável e miserável a vida daqueles que se eximiram do amor. Dizem que são pessoas melancólicas, sem espírito, que não possuem qualquer graça ao falar, uma voz rude, um caminhar pensativo, um rosto de má impressão, um olhar baixo, medrosos, avaros, impiedosos, ignorantes, que não estimam ninguém. Lobisomens. Quando entram em suas casas, temem que alguém os veja. Assim que entram, trancam a porta, fecham as janelas, comem imundamente sem companhia, a casa em desordem. Dormem como galinhas com porções de ração no bico. E então, com bonés grandes que têm 2 dedos de sujeira, a camisola presa com alfinetes enferrujados até debaixo do umbigo, grossas calças de lã que lhe vestem até a metade das coxas, um travesseiro quente recendendo a gordura derretida, o sono vem acompanhado de tosse e outros humores, com que infestam as cortinas. Levantam-se com muito custo, a não ser que tenham algum dinheiro a receber. Bom, Apolo então vai dizer sobre como a música, os instrumentos, as artes, a moda, tudo isso foi criado pelo amor, para que as pessoas pudessem ter momentos bons juntas e pudessem conquistar umas às outras e pudessem fazer obras de louvor àquelas que amam, né? Então ele vai fazer todo um discurso sobre as coisas boas que surgiram graças ao amor. O texto ele tem muito de bem-humorado, na verdade, em vários momentos ele tem um tom assim um pouco cômico, e também em vários momentos a Louise Labbé vai descrever o modo como os homens galanteavam as mulheres e o modo como as mulheres reagiam a esses galanteios, ou como elas também sofriam por amor. E no fim das contas também é um texto importante para a gente entender as relações amorosas da época dela, porque ela vai falar um pouco sobre o modo como as pessoas se embelezavam, como elas presenteavam as outras, como as mulheres desprezavam os homens, enfim. É interessante então também para ver como as pessoas se comportavam amorosamente na época dela, né? E ver isso sendo dito por ela, que aparentemente é uma pessoa que foi muito marcada por esse sentimento amoroso intenso. Na defesa que Mercúrio faz da loucura, num determinado momento, ele fala das profissões, e ele diz assim: e quantas profissões deixariam de existir no mundo se a loucura fosse banida? A maioria dos homens morreria de fome. De que viveriam tantos advogados, procuradores, escrivãos, sargentos, juízes, violinistas, atores, perfumistas, bordadores e 10.000 outras profissões? Num outro momento ele vai falar sobre como a loucura foi definidora para certas conquistas, certos marcos, certas vitórias, vamos dizer assim, históricas. E aí ele vai dizer o seguinte: não era um prazeroso combate o que acontecia entre Antônio e Cleópatra para saber quem mais gastava em um banquete? E tudo isso seria pouco se os homens, por não acharem outros homens mais loucos neste mundo, não quisessem disputar com os mortos. César se irritava porque ainda não havia começado a perturbar o mundo na idade com que Alexandre Magno já havia conquistado uma boa parte dele. Quantos imitadores deixaram Lúcio e outros que se dedicaram a superá-los, seja em tratar os homens com grande pompa, povoar as planícies, aplainar as montanhas, secar os lagos, construir pontes sobre os mares, como Cláudio o imperador, fazer colossos de bronze e pedra, arcos do triunfo, pirâmides. E essa magnífica loucura provoca durante muito tempo um grande prazer entre os homens, que se desviam de seus caminhos e fazem viagens expressamente para contemplar essas velhas loucuras. Em suma, sem esta boa dama, a loucura, o homem se consumiria e ficaria pesado, desagradável e melancólico, mas loucura lhe desperta o espírito e o faz cantar, dançar, saltar, vestir-se de 1000 maneiras, que mudam de meio em meio ano, sempre com algum motivo aparente e por alguma vantagem. Bom, então eu gostei bastante de ler esse texto, achei bastante divertido, a obra da Labbé realmente parece muito original, pelo menos no sentido do tema e do tratamento. Depois, então, dessa disputa, vem as elegias, né? E nessas elegias, ela vai falar sobre o mal do amor, sobre como se sofre de amar. São longos poemas, né? Poemas de lamento. E ela vai falar sobre essa figura amorosa que se afastou, sumiu, deixou a mulher lá esperando. O Felipe Fortuna fala que isso tem um caráter autobiográfico, porque a Labbé
aparentemente teve uma espécie de relacionamento amoroso com um homem que era uma espécie de secretário do rei e que viajava muito. E ela vai falar o quanto é difícil amar, ao mesmo tempo que ela vai se lamentar sobre o sofrimento profundo que ela sofre. Os poemas, essas elegias, elas têm um caráter um pouco didático, no sentido de que as pessoas percebam como é difícil amar, né, como é doloroso. Ela, de uma certa forma, também dá uma universalizada no sentimento amoroso, tanto nas elegias como nos sonetos. E ela também, num determinado momento, a gente vê ali o eu lírico feminino doído, né, pela possibilidade de ter sido trocada por outra mulher. Então ela vai falar assim: essa mulher é tão famosa quanto eu, é tão louvada como eu, você não vai achar ninguém melhor do que eu. Vou ler um pedacinho da segunda elegia. Cruel, cruel, por que em tua primeira carta juraste uma volta ligeira? Tens tão pequena lembrança de mim, que já consegues enganar-me assim? Como ousas tanto escarnecer de quem foi tão fiel e sempre te quis bem? No final da segunda elegia ela vai dizer assim: e o tédio por prazer vem abraçar-me, e me convém chorar e lamentar-me. E o desconforto desponta tão forte que por 1000 vezes eu desejo a morte. Assim, amigo, tua longa ausência me dói há 2 meses com tal pungência que, não vivendo, morro de um amor, o qual 10.000 vezes arde em furor. Sofre pra caramba, diaba, coitada. Bom, depois então vem os 24 sonetos, que também vão falar em grande medida sobre sentimento amoroso, sobre esse sentimento amoroso intenso, sobre esse abandono, né? E é um sentimento amoroso que não é nem um pouco platônico, né? É um amor sensual mesmo, é a falta da presença do amado, é a saudade, é a consumição com aquele sofrimento, com aquela falta, né? Então, acho que até por isso que o Felipe Fortuna fala que era uma poesia tão sui generis, porque os poetas dessa época trabalhavam muito essa ideia de um amor platônico, de um amor espiritual, de um amor elevado, que se concretizava no espírito, né? Ele era mais elevado porque ele era espiritual. E que no caso dela aqui não. Ela não fala de amor espiritual aqui não. Ela fala de saudade, fala de falta, fala de como ela sofre, como ela tem ciúme. E é curioso que tanto na última elegia, terceira, como no último soneto, ela pede às mulheres da sua época, eu já falei aqui que ela foi difamada na sua época, que não a julguem tanto pelos seus excessos amorosos, né? Porque, e inclusive de uma forma até um pouco irônica, um pouco provocativa, ela deseja que as mulheres um dia amem como ela amou, mas que elas a desculpem, né? Que elas entendam que esses excessos estavam para além das suas capacidades e que ela sofreu muito por conta desse sentimento amoroso. Enquanto nas elegias ela falava de um mal, de um amor que levava à loucura e ao desespero, à aniquilação, ao desejo de morte, nos sonetos ela também vai falar do mal de amor, de um sofrimento intenso, mas ela sempre dá a entender que não amar seria a morte, né? Por mais que o sofrimento seja muito grande, também beire a loucura, não amar seria como estar morto, né? Então é melhor ser consumido por esse sentimento. Mas a obra poética dela, então, é toda permeada por essas coisas, por esse sentimento de desejo, de lamento, mas também de êxtase, né? De grande êxtase amoroso. Eu vou ler alguns dos meus sonetos favoritos. No soneto número 3, ela diz assim: ó ânsias longas, ó espera ausente, tristes suspiros, prantos costumeiros, formando em mim tantos rios e aguaceiros, de que meus olhos são fonte e nascente. Ó crueldade, ó dureza inclemente, olhares pios dos astrais luzeiros, do coração pleno, ó amores primeiros, quereis mais forte a minha dor ardente, que contra mim o amor seu arco traga, que lance novos fogos, novos dardos, que ele se irrite e contra mim se firme. Tão atingida estou por tantos lados, que se quiser abrir-me nova chaga, não haverá lugar para ferir-me. No soneto 14, ela vai dizer assim: enquanto possa meu olho chorar o antigo amor que me faz saudosista, e aos meus suspiros e prantos resista, que a minha fala se faça escutar. Enquanto possa minha mão tocar num alaúde a tua alma benquista, enquanto o espírito nunca desista, de dentro dele só o teu abrigar. Eu não terei vontade de morrer, mas quando o pranto meu emurchecer, a minha fala muda e a mão errante, e o meu espírito imortal morada não mais mostrarem vestígio de amante,
Quero que a morte escureça a alvorada. Intensa ela, né? Por fim, vou encerrar aqui com o soneto 17, onde ela vai dizer assim: eu deixo os templos, fujo da cidade, em que com gosto te ouço lamentar, onde tu podes assim me forçar a te ofertar o que amo de verdade. Largo os torneios, bailo sem vontade, e em nada além de ti logro pensar, tanto que para o desejo abrandar e me trazer aos olhos novidade. E dessas cismas de amor me esquecer, nos densos bosques vou esparecer, mas já percebo, tendo estado errada, que por querer tão livre ser assim, vou precisar viver fora de mim, ou que bem longe seja a tua estada. Bom, gostei demais, achei muito intensos os poemas dela, adorei essa mulher. Tava me lembrando aqui enquanto li o poema que ela também tocava alaúde, né? Era uma mulher cheia de talentos. E que mulher fascinante, adorei tê-la conhecido. O Felipe Fortuno, o autor, ele é tradutor e ensaísta, diz aqui que ele é mestre em literatura brasileira pela PUC, mas ele também é poeta, tá? Então ele tem uns livros de poesia e eu ganhei esse livro da querida Eni. A Eni é uma moça que conversa bastante comigo por e-mails, ela vê meus vídeos, acho que ela me acompanha no Instagram também, não tenho certeza. E ela encontrou esse livrinho numa feira e achou que eu poderia querer, me perguntou depois se eu queria, e aí me deu, me mandou. A Eni sempre me manda umas indicações maravilhosas de texto, ela me manda uns textos, além desse aqui ela já me mandou outros livros. E a gente está sempre batendo papo sobre leituras, eu acho que ela acompanha muito esse meu interesse e vídeos e comentários sobre livros que envolvem mulheres, histórias das mulheres, mulheres na história, mulheres na literatura. E então essa aqui foi uma contribuição incrível, excepcional para mim, a biblioteca sobre o assunto, eu amei. O livro veio com uma cartinha, que obviamente não lerei, mas deixei a cartinha aqui dentro do livro para me lembrar sempre. E foi um super presente, Eni, gostei demais dessa leitura, adorei. Eu acho que esse é um livro que você encontra em sebo, eu cheguei a fazer uma pesquisa e vi que tem sebo que vende, né, novo, acho que não vai encontrar. A editora dele é a Siciliano, se eu não me engano, editora Siciliano, tá? Então, se alguém ficar interessado, Louise Labé, Amor e Loucura, tradução, prefácio e notas de Felipe Fortuna, da editora Siciliano, tá bom? Mas é isso, me digam aí se vocês já tinham ouvido falar da Louise Labé, se já tinham visto algum soneto dela aí em algum lugar. E se vocês conhecem aí mais alguma autora da Idade Média ou da Renascença, alguém aí para indicar para a gente continuar esse diálogo sobre a presença feminina na literatura nas suas primeiras manifestações, vamos dizer assim. Beijinhos e até a próxima. Tchau.